Continue adorando. Abra o seu coração nessa noite. Rasgue o seu coração nessa noite diante do Senhor. Diga ao Senhor quanto você quer ouvir. Diga ao Senhor quanto você o ama. Fale palavras de amor para o Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia. Pai, nós te amamos, Senhor. Nós derramamos os nossos corações diante de Ti. Nós queremos Te ver, Senhor, face a face, como os anjos Te veem. Nós também queremos. Nós queremos olhar nos Teus olhos, Senhor. Oh, Senhor. Nós queremos Te ver. Queremos olhar nos Teus olhos de amor. Oh, Pai. Obrigada, Senhor, por mais uma noite. Por mais uma noite estarmos aqui na Tua presença. Obrigada, Pai, por estarmos na Tua casa. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui Te adorando, derramando os nossos corações na Tua presença, Senhor. Nós queremos Te olhar mais e mais. Nós não cansamos, Senhor. Nós não cansamos de declarar o nosso amor por Ti. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador. Escolha mas nessa eu me noite atrevo a te chamar de chamá-lo meu de amor. Oh, aleluia. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, Tu és tão lindo e eu nem sei expressar. Yeshua, Tu és tão lindo. Oh, 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 oh. Tu és tão lindo. Oh, Tu és tão lindo. Yeshua, Muitos escolhem Yeshua, Tu chamá-lo de Senhor. Declare, declare, Ele é lindo. Outros escolhem chamá-lo de Deus. Outros escolhem chamá-lo soberano, e Ele é. Mas nessa noite, nós escolhemos chamá-lo de amor. Amor, Senhor, Tu és o nosso amor. Isso é para filho, isso é para quem tem intimidade com o Senhor. Chamá-lo de amor. Ah, Senhor, Tu és o nosso amor. Tu és o nosso amor. Tu és desejado por nós. Nós te desejamos. Nós queremos mais de Ti nessa noite, Senhor. Tu és o nosso amor. Nós não nos cansamos de Te chamar. Oh, amor, Tu és o nosso amor. Declare a eles que Ele é o seu amor. Ele é o seu amor. Ele é o seu amor.
nosso amor. Nós não cansamos de dizer que tu és o nosso amor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Obrigada pelo teu amor, Senhor. Tão lindo. Obrigada porque o Senhor escolheu nos amar. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Nós não cansamos de te agradecer, porque foi o Senhor que nos escolheu. O Senhor escolheu nos amar. E nós retribuímos a esse amor nessa noite. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada. Aleluia. 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 Graça e paz, igreja. Boa noite. Vocês podem se sentar. Louvor ungido. Obrigada. Vocês podem sentar, daqui a pouco vocês voltam. Boa noite para vocês que estão aí assistindo pelo canal da nossa igreja. Sejam muito bem-vindos. Se você está aí conectado nessa live, nesse culto de hoje, manda esse culto para mais alguém. Manda para alguém que está precisando ouvir essa palavra hoje. Amém? E não se desconecta, porque Deus vai falar com você. Amém? Sejam muito bem-vindos. Os nossos pastores ainda estão viajando, mas em nome de Jesus, no próximo domingo eles estarão aqui com a gente. Queria mandar um abraço, um beijo muito grande, pastor Alexandre, mamãe Pati, que eu sei que estão ali ligadinhos e já está na hora de voltar, né? Nós já estamos com saudade e aguardamos vocês aqui no próximo domingo, amém? Amados, hoje, aliás, tem algum visitante hoje aqui? Alguém que nos visita pela primeira vez? Levanta a mão, por favor. Então, todos da casa. Amém. Nós vamos falar hoje sobre algo maravilhoso, que é amor. Amém? Primeiro, nós precisamos entender que nós somos um espírito. A gente sabe que a gente é um ser trino, né? Somos um espírito, habitamos em um corpo e temos uma alma. Amém? Então, nós somos formados por essas três partes: corpo, alma e espírito. E eles estão interligados. E hoje eu queria falar especificamente sobre espírito e alma antes de entrar no tema da minha ministração. Queria que vocês abrissem lá em Gálatas 5. A gente vai abrir algumas vezes hoje a nossa Bíblia. Ou os smartphones de vocês, celular. Hoje eu vim com a Bíblia mesmo. Gálatas 5, a partir do 19. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Então, lá em Gálatas 5, a partir do 19, ele diz assim: ora, as obras da natureza humana produzirão os seguintes resultados: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúme e ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas e críticas, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e toda essa espécie de coisas. Vou dizer-lhe novamente, como já fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Amém?
esse tipo de comportamento e essas características não são características de um cristão, certo? Os cristãos, eles vivem em espírito. Então, o comportamento dele vai ser um comportamento espiritual. Esse tipo de características são características de quem vive na carne. E quando fala em carne, não é carne, o nosso corpo, é a nossa alma. Esse tipo de pessoa vai dar vazão mais à alma do que ao espírito. A gente sabe que a nossa alma sempre vai desejar o que é mal. Porém, o nosso espírito, ele sempre vai desejar o que é bom, o que vem de Deus. Porque o nosso espírito, ele vem de Deus. Então, é a parte de Deus que há em nós. Então, sempre vai desejar, sempre vai querer fazer as coisas que são espirituais. Amém? A gente vai ver que, como a gente vai falar de amor, o amor, ele é uma decisão. E se ele é uma decisão, a gente vai mostrar porque ele é uma decisão. Eu quero que vocês abram em João 3,16. A gente vai ver também, vai entender que, além de uma decisão, o amor, ele é doador. Ele decide amar e se doa. Lá em João 3,16, a gente vai ver o maior exemplo de amor. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, no 17 ele diz, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Amém? Então veja só, não foi uma questão de condenação, eu vou mandar Jesus para que o mundo seja condenado. Muito pelo contrário, eu vou mandar Jesus para que através dele o mundo seja salvo. Amém? Então, quando a gente lê no 16 que o amor de Deus foi tamanho, né? Tem algumas versões que diz, e Deus amou o mundo de tal maneira, era uma maneira tão grande que a Bíblia não tinha nem como explicar. Era um amor inexplicável, imenso, que não dá nem para traduzir em palavras, que deu o único filho que ele tinha, Jesus, por nós, que éramos pecadores, que não merecíamos esse amor. Então, ele, além de decidir doar o seu filho por amor a nós, gente, ele decidiu e doou. Então a gente entende que o amor de Deus é um amor que decide e que doa. Amém? E esse é o tipo de amor que tem que estar em nosso coração. É o tipo de amor que a gente tem que dar vazão. Deixa as obras da carne e a gente vai frutificar através dos frutos do Espírito. Que é até bom que a gente entenda quais são eles, né? Vamos voltar lá para Gálatas. Mesmo livrinho de Gálatas. Ele vai falar das obras da carne, mas também ele vai falar dos frutos do Espírito. Gálatas 5, a partir do 22. Amém? Todos acharam? Então ele vai dizer assim: mas quando o Espírito Santo controla nossas vidas... Vou dar uma paradinha só aqui. A gente tem uma alma e a gente tem um espírito. E a gente está sujeito a obedecer um ou outro. Então, nesse versículo, logo no início, ele diz: mas quando o Espírito Santo controla a nossa vida, ou seja, quando a gente decide obedecer o Espírito e não a carne, olha o que acontece. Ele produzirá em nós estas espécies de fruto: amor, paz, alegria, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum contra essas leis. Ou seja, contra tudo isso não há lei.
porque é o fruto do Espírito. E quando ele fala amor, e parece até que distingue, né? O amor é um fruto, a paz, a alegria. Mas na realidade, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio se resume a um único fruto, que é o amor. Se eu amo, eu tenho paz. Se eu amo, eu sou manso. Se eu amo, eu me domino, né? Se eu amo, eu tenho paciência. Eu ando em retidão. Eu ando em bondade. É como quando eu fiz o rema, a professora deu um exemplo que era como se fosse uma laranja. Eu acho que alguns aqui já ouviram, né? É como se o amor fosse a laranja completa e os demais frutinhos fossem os gominhos da laranja. Quando junta tudo, alegria, paz e os demais, se torna amor. Então, assim, amor é como se fosse o fruto completo e os demais gominhos são cada uma das características do amor. Amém? A gente vai entender que o amor de Jesus é manifestado de várias formas, mas teve uma única forma que mostrou a imensidão do amor dele por nós. Vamos lá para 1 João 4:9. Primeira João, capítulo 4, versículo 9. Deus mostrou quanto nos amou, enviando o seu único Filho a este mundo pecaminoso para que pudéssemos viver por meio dele. Até aqui. Então, Deus manifestou, Deus demonstrou, a manifestação do amor de Deus de forma plena foi através de Jesus Cristo. Então, através de Jesus, Deus manifesta o seu amor por nós. Então, quer saber o tamanho do amor de Deus? Olha para Jesus Cristo. É do tamanho de Jesus. É da forma de Jesus. É como Jesus se comportava. Então, Jesus é a manifestação concreta e evidente do amor de Deus por nós. Amém? Então, amados, se a gente nasceu de novo, a gente tem as mesmas características. Se a gente nasceu de novo, a gente hoje é filho de Deus. E quando a gente olha para a questão de ser filho de Deus, a gente tem que ser semelhante a Cristo, porque Cristo é o nosso irmão. Nós somos filhos de Deus, então nós temos o DNA de Deus. Então as mesmas características que há em Deus tem que estar na gente. Tem que estar imprimidas em nosso coração. Da mesma forma que Deus agia, a gente tem que agir. Quando a gente vai fazer algo assim, a gente tem que pensar, será que Jesus faria dessa forma? E para a gente saber se Jesus faria ou não daquela forma, é só olhar como Jesus se comportou. A Bíblia e Jesus é uma só. A palavra e Jesus são o mesmo. Jesus é a palavra de Deus manifestada nesse mundo. Então, se Jesus não se comportava daquela forma, eu também não devo me comportar. Se Jesus ele não agia daquela forma com as pessoas, numa atitude, num pensamento, nós também não vamos nos comportar assim. Nós também não vamos fazer diferente do que Jesus fazia. Amém? A gente vai ver lá em Coríntios, 1 Coríntios. Primeira Coríntios 13. E a gente vai destrinchar todo esse capítulo. Amém? A gente já sabe que o amor de Deus se manifestou através de Jesus. E aí, quando a gente vai falar de amor, 1 Coríntios 13, ele fala de forma tão clara como esse amor deve ser manifesto às outras pessoas. Ele dá todas as características de como o amor é. O amor do tipo de Deus, o amor do tipo que Jesus amou essa humanidade. É um amor que se doou, que não olhou a sua vontade, mas sim a vontade do outro. Ele sempre esteve
em segundo plano. Jesus e Deus, eles sempre colocaram o ser humano em primeiro plano. Nós sempre nós éramos a prioridade do Senhor. Tanto que a gente, quando vê, né? Quando Jesus está lá na cruz e que ele diz, né? Senhor, se possível for, passa de mim este cálice. Então, a vontade de Jesus, porque pelo sofrimento que ele ia passar, e ele já sabia por tudo que ele ia passar, ele mostrou a Deus a vontade dele. Mas aí ele disse, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Então, ele obedeceu à vontade do Pai. E será que Deus não podia, naquele momento, olhando ali para o filho dele, né? Querendo não fazer aquilo pelo sofrimento que ele ia passar. Você acha que Deus também não pode ter tido a vontade, né? Mas por amor a nós, ele deixou que Jesus cumprisse até o final o plano perfeito. O plano de salvação. Sabe? Quando a gente pensa, meu Deus, tudo que Jesus passou, a gente tem que reconsiderar, né, as nossas atitudes. Será que realmente eu estou sendo um cristão? Será que realmente eu estou amando como eu devo amar? Será que o amor que eu estou refletindo nesse mundo é o amor do tipo que Deus quer que eu reflita? E aí, quando a gente olha, né, as características do amor que está lá em 1 Coríntios 13, a gente começa logo no primeiro versículo que fala assim: se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, sem tê-las aprendido, se eu pudesse falar em qualquer idioma dos homens ou dos anjos, e no entanto não tivesse amor, eu seria como um sino que soa ou um prato que estaria só fazendo barulho. Então, os dons sem amor de nada valem. Porque se a gente tiver o dom de falar em línguas, se a gente até tiver um dom natural, que você vai, fala uma outra língua, estuda e fala, mas sem o amor de Deus presente em nossos corações, de nada vale esses dons. Antes dos dons está o amor. Antes de eu querer fazer algo para o Senhor, independente da minha motivação, eu preciso estar com o coração alinhado com o que diz a palavra sobre amor. O amor precisa ser a primeira coisa na nossa vida. Porque se Deus é amor, a gente sabe, Deus é amor. E Ele é o reflexo do amor pleno, do amor genuíno, de um amor que a gente nunca vai ter. De outra pessoa, não. Ninguém nunca vai amar a gente como Deus nos ama. Você pode dizer, eu sou muito amado por alguém, mas nem vai se comparar ao amor que Deus tem por nós. Amém? No 2 ele diz assim: se eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e todo conhecimento, mesmo que eu tivesse o dom da fé, a ponto de falar a uma montanha e fazê-la sair do lugar, se não tivesse amor, nada seria. Amados, o que é que ele está dizendo aqui? Mesmo que eu tenha poder, mesmo que eu tenha habilidades, mesmo que eu tenha uma fé tamanha tal, e aqui está falando de fé, ó, a gente pode ver fé imensa, da maneira de que eu digo, monte, passa daqui para lá, e esse monte vai passar, o monte passa, mas sem amor, aquele poder, aquele dom, aquela fé, de nada vale. Ou seja, o amor ainda é o mais importante. É sempre o amor. Então, para Deus, o importante é amor. Por isso que Ele deu o seu Filho. Por amor de nós, para que hoje estivéssemos, cada um de nós aqui, sendo justiça de Deus. Por quê? Porque Ele nos amou e hoje nós podemos dizer, eu sou justiça de Deus. Jesus foi naquela cruz e me justificou. Amém? Ele ainda fala outra coisa. No 3 ele diz, se eu desse aos pobres tudo quanto tenho, está falando de quê, amados? Caridade. Um coração caridoso. Se eu desse aos pobres tudo quanto tenho e entregasse meu corpo para ser queimado vivo e, contudo, não tivesse amor, isso não teria valor algum. Imagine, você ainda entregar seu corpo para ser queimado por algum motivo. Ele aqui nem está dizendo em favor de alguém, ele está dizendo só entregasse seu corpo para ser queimado. Ou entregasse tudo que você tem, seus bens, seus tesouros, sua casa, seu carro novo. Mas sem amor, de nada vale.
Sem amor, isso aqui não teria valor. Seria uma caridade em vão. Porque para Deus isso aí de nada iria valer. Amém? No 4, eu acho o 4 maravilhoso porque ele diz: o amor, ele é paciente. Né? E muitas vezes a gente diz: eu não tenho paciência para isso. Então, se você não tem paciência, você não tem amor. E olha, eu aprendi uma coisa. Quanto mais a gente pede paciência, mais situações vão aparecer na nossa vida para que a gente exerça paciência. Mas a paciência, como a gente viu lá em Gálatas, ele é um fruto do Espírito. Então, a paciência já está em nós, porque quando nós nascemos de novo, os frutos do Espírito também passaram a morar em nós. Amém? Então, o amor, ele é paciente, o amor, ele é bondoso, porque bondade também é uma característica de Deus. Nunca é invejoso, e a inveja, gente, é algo perigoso, sabe? Porque a inveja não é aquilo que, eu queria tanto ter um negócio igual dele. Não. A inveja é, eu queria ter e eu queria que ele não tivesse. A inveja é desse jeito, não é só querer. Não é, ai, Carla, eu acho o seu óculos lindo, eu queria ter um óculos igual ao de Carla. É não. Eu queria ter o óculos de Carla, mas eu não queria ver Carla usando aquele óculos. Isso é inveja, amados. E esse tipo de sentimento não faz parte das qualidades, das características do cristão. Amém? Não é ciumento. A gente sabe que ciúme não vem da parte de Deus. Então, seja ciúme da namorada, das amigas, da esposa, do marido, seja, ciúme não vem de Deus. Amém? Então, o amor não é ciumento. Se eu sinto ciúme, eu não amo. Né? Porque a palavra está dizendo que não é amor ter ciúme. Né? É sentimento de posse. Né? É meu. Né? Mas se eu amo, é meu e é de todo mundo. A pessoa vai e volta, pode ser minha amiga e amiga de 10, não importa. Quanto mais, melhor. Amém? Nunca é preguiçoso, nem orgulhoso. Gente, a Bíblia já fala sobre a preguiça, né? Daquele que é preguiçoso, né? Não chega a lugar nenhum. Mas o orgulhoso, e a gente sabe que a soberba, o orgulho foi que fez com que, né, o pecado, a soberba do coração, o orgulho no coração, foi que fez que o pecado entrasse no mundo, através de Lúcifer, né? E aí com ele arrebanhou todos os seus anjos. Então, nada de orgulho, porque quando eu sou orgulhoso, e aí falando, por exemplo, eu briguei com fulano e eu fico esperando que, eu briguei com o Alisson. Mas foi o Alisson que fez comigo. Se ele quiser que venha me pedir desculpa, se ele quiser que venha me pedir perdão. Não, amados. É melhor eu chegar mesmo eu estando com a razão. Não tem aquela frase que diz, é melhor ter razão do que ter paz, ou é melhor ter... Então, assim, eu prefiro chegar na pessoa e dizer, fulano, me perdoe, nem sei o que eu fiz, mas me perdoa. E a gente ficar bem do que fica um de lá, outro de cá, orgulhoso. Isso acontece em vários níveis de relacionamento. Não só é amizade, não. É entre irmãos, pai e filho, entre casais. Amém? Então, quem é o mais orgulhoso geralmente fica assim, bicudo, né? E o outro que não tem orgulho nenhum. Não é errado, gente, não ter orgulho. É de Deus não ter orgulho. Você chega lá e fala, você chega lá e pede perdão e fica tudo bem. E é Deus que é dessa forma. Ele não quer... Passa uma semana sem se falarem por conta do orgulho. Doido para se falarem e os dois sem, né? Isso em todas as esferas de relacionamento funciona, gente. Não é fraco quem pede perdão. Muito pelo contrário, o mais forte é quem vai pedir perdão. O orgulhoso é quem fica lá, no seu cantinho bicudo. Amém? Nem é egoísta. Tipo, eu quero para mim, eu só quero para mim, eu só quero para mim. Não, o amor ele não é egoísta. Se tem alguém que está precisando de algo e eu tenho 2, divide. Né? Tá o irmãozinho precisando de alguma coisa, você está sabendo, mas eu só tenho 2. Você tem 2 justamente, você só está precisando de um, é porque o outro é para você abençoar a vida de alguém. Não é rancoroso. O amor nunca está insatisfeito com o amor nunca está satisfeito com a injustiça, muito pelo contrário. O amor, ele não vai se alegrar com a injustiça de alguém.
ele se alegra com a justiça. Quando isso foi feito, justiça, mas a justiça do tipo de Deus, o amor se alegra. Quando há algum tipo de injustiça, o amor não vai se alegrar com aquele tipo de injustiça. E muitas vezes acontece algo e você fica, bem feito. Achei foi pouco, né? Quando acontece injustiça na vida de alguém, isso não é amor. A gente tem que ver, Jesus não ia se alegrar com isso. Amém? Mas se alegra quando a verdade triunfa. O amor tudo sofre, sempre crê, sempre espera o melhor, tudo suporta. Sabe que nessas últimas palavras, o amor tudo sofre. E realmente o amor, ele tudo sofre. Quando a gente ama, a gente sofre por amor. A gente sofre por amor de Jesus, a gente sofre por amor dos nossos pais, a gente sofre por amor das pessoas que nós amamos. Nós sofremos com os outros o sofrimento do outro. Sempre crê e sempre espera o melhor. Vocês já observaram que Jesus ele sempre vai esperar o melhor da gente. Deus sempre espera o melhor da gente. Por mais que a gente tropece, por mais que de repente a gente saia do caminho, mas Ele sempre espera a gente voltar. Se Deus, que é o nosso Criador, que é o nosso Pai, muitas vezes quando a gente erra a rota da nossa vida, Ele fica esperando a gente voltar. Porque Ele sempre espera o melhor da gente. Por que a gente vai esperar o pior do outro, pensar o pior do outro, né? Julgar o outro? O amor do tipo de Deus, Ele sempre vai esperar o melhor da gente. Sempre o melhor do outro. Sempre o melhor. Eu sempre vejo a pessoa num nível melhor do que ela está hoje. Porque é assim que Deus vê as pessoas. Amém? Todos os dons, no 8. Todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão um dia. Porém, o amor continuará para sempre. Amados, os dons vão cessar, mas o amor de Deus ele é eterno, né? Quando Jesus vier e arrebatar a igreja, a gente vai estar lá com Ele, não vai precisar mais de dom, a gente vai estar com o Senhor. Mas lá, com o Senhor, Ele vai continuar nos amando. Então, o amor de Deus vai ser eterno. Tudo cessa, tudo passa, mas o amor de Deus permanece para sempre. Amém? Algum dia, a profecia, o falar em línguas desconhecidas e o conhecimento passarão. Porquanto agora sabemos muito pouco, mesmo com os nossos dons, e a profecia dos mais dotados, ela ainda é imperfeita. Entretanto, quando tivermos sido aperfeiçoados, então o que é imperfeito desaparecerá. Ele está falando que quando Jesus vier e que a gente receber um corpo glorificado, tudo isso que a gente tem por o nosso achismo, o nosso, eu acho que é isso. Eu penso isso de fulano. Tudo isso vai desaparecer, porque a gente está falando de nós. Muitas vezes falamos do que nós pensamos, e não do que a palavra diz do nosso irmão, não do que a palavra diz de uma situação, não do que a palavra diz em relação a determinadas circunstâncias, né? A gente fala de nós e não do que a palavra diz. Mas tudo isso um dia vai passar e a gente vai ser aperfeiçoado. E a gente vai pensar como Cristo pensa. E a gente vai agir como Cristo age. E a gente vai amar como o Senhor nos ama. Quando a gente passar a amar como o Senhor nos ama, aí sim nós seremos aperfeiçoados. Amém? Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Quando a gente é criança, e a gente pode ler isso em dois contextos, né? O próprio Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Eu acho maravilhoso crianças brincando. É muito interessante. A criança ela é pura e ela é ingênua. Ela briga por alguma coisa. Daqui a pouco o pai bota de castigo. Fica ali 5 minutos de castigo por conta do coleguinha. Daqui a pouco está ali a criança: pai, posso brincar com fulaninho? Ele já esqueceu. Ele não guarda aquela raiva, ele não guarda como a gente, né? Entrei ali na porta da igreja e a irmã Messia nem deu paz para mim. Isso, Messia, como você está hoje?
Aí fica ali, guardando aquilo, sem saber que Mércia estava com problema, ou estava distraída e não viu, ou, entendeu? E fica ali, guardando aquilo, guardando. Não acontece assim, né? Mas Jesus não agiria dessa forma. Talvez Jesus chegasse, paz, Mércia. Não necessariamente Mércia precisa da paz, né? A gente é cristão, chegou aqui na igreja, cada um pode dar paz para o outro, e amém. E se não viu, amém também. Às vezes está distraído com outra coisa e vai guardar aquilo no coração de forma alguma, amados. Só que esse versículo, ele está falando assim, ó. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Era tudo mais leve, né? De forma que a gente não tem preocupação com nada. Mas quando me tornei homem, meus pensamentos se desenvolveram muito além dos pensamentos da minha infância. E deixei para trás as coisas de criança. Então, muitas vezes, a gente deixa para trás as coisas de criança de uma forma negativa. E aí a gente fica aquela pessoa rancorosa, aquela pessoa, né, que tudo, é doído, aquele crente dodói, mimizento e tal. Mas nesse versículo ele está falando sobre sermos crentes maduros, né? Ele fala sobre deixei para trás as coisas de criança. De igual modo agora, só podemos ver e compreender em parte a respeito de Deus, até porque Deus, ele vai mostrando aos poucos para cada um de nós, e a gente só vai saber mesmo quando a gente estiver lá com o Senhor. Deus vai mostrar até onde a gente amadurece e pode ver, mas enquanto não chega, a gente tem que tentar, por esforço, ou por um coração mesmo assim, colocar o nosso coração diante do Senhor e ter esse comportamento de cristão maduro, como é o desejo que Deus quer que sejamos, né? A gente já passou da fase de criança e agora a gente tem que amadurecer. E determinadas coisas não fazem mais parte da nossa vida, nem do nosso comportamento. Até aqui eu fui, mas daqui para aqui eu tenho que amadurecer, amém? E amadurecer e crescer em amor, porque a gente está falando de amor, e do amor que é o amor genuíno, que é o amor do tipo de Deus, que ele é o exemplo de amor que a gente tem que seguir. Ele diz, né, eu vou ler novamente. De igual modo, agora só podemos ver e compreender, quem estiver acompanhando é no 12. De igual modo, agora só podemos ver e compreender em parte a respeito de Deus, como se estivéssemos observando o reflexo num espelho embaçado. Até aqui. Amados, hoje a gente não conhece Deus como iremos conhecer, porque um dia a gente vai chegar e olhar face a face, como foi cantado aqui, né? Quero ver a face, como os anjos vêm, e a Bíblia diz que a glória de Deus é tão grande que os anjos, né, eles colocam suas asas, porque a glória é imensa. Eu acredito que nós iremos receber um corpo glorificado, com olhos glorificados, para que os nossos olhos suportem ver a glória de Deus. Porque se a Bíblia diz que conheceremos como somos conhecidos, olharemos o Senhor face a face. Então, imagine, que quando a gente via lá em Moisés, né, que Moisés subia a montanha, e quando Deus um tempo decidiu vir habitar ali no arraial, e tamanha era o poder de Deus ali, que muitos desejaram que ele voltasse. Não, aparece só para Moisés. Eles ficaram com medo da presença de Deus. Não porque faz medo, mas porque a glória é grande e nem todo mundo suportava. Eu acredito que nós receberemos um corpo glorificado para poder estar olhando o Senhor face a face, porque essa carne aqui, ela é podre, ela vai ter que apodrecer para que a gente tenha um novo corpo, um corpo que seja glorificado e que a gente veja e que ele suporte a glória imensa que é do Senhor. Amém? Mas o dia chegará quando veremos integralmente face a face.
Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança do cristão, de chegar o dia que o veremos, olharemos nos olhos do Senhor. Amém? Tudo quanto sei agora é obscuro e confuso, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido. Conheceremos o Senhor como somos conhecidos por Ele. Deus conhece cada detalhe nosso, né? Desde o fiozinho do nosso cabelo até a última unha do nosso pé. Ele conhece cada detalhe. Deus, Ele é um Deus de detalhes, é um Deus detalhista. Ele se importa com os detalhes da vida da gente, porque Ele nos ama. Com amor genuíno, com amor que... Sabe, esses dias eu pensando e eu... orando e meditando na palavra, eu disse, meu Deus, são mais de 7 bilhões de pessoas nesse mundo. E quando a gente ora, Deus sabe qual é a nossa voz. Deus reconhece a voz de cada um de nós. E é incrível, né, que a gente consegue reconhecer quando algumas pessoas falam, né? Mas tem pessoas que têm vozes semelhantes, vozes parecidas, que até se confundem. Alguns cantores, não sei se é a voz de fulano ou fulano cantando. Mas Deus sabe a voz de cada um sem confundir. Deus sabe o nome de cada pessoa da terra. Deus sabe os desejos, os sonhos, cada coisa que você ora ao Senhor. Sabe, muitas vezes a gente até esquece de orações que a gente fez, lá no começo, quando a gente aceitou Jesus. Mas Deus, Ele não esquece de cada oração que a gente fez, cada pedido, cada sonho que a gente tem. Sonhos que foram há 20 anos atrás e você ali no seu quarto, você orou e se esqueceu. Mas Deus não esquece. E quando está perto de realizar, Deus te traz à memória. Você lembra que você orou por isso? Você lembra que data tal, você orou. Você lembra que naquele tempo você me pediu isso. Hoje você está recebendo. Daqui a um tempo você vai receber. Você está recebendo porque você já orou sobre isso. Deus é maravilhoso. O amor de Deus é um amor que não esquece. A própria Bíblia diz que pode até a mãe, né? Pode a mãe esquecer, né? Eu não entendia isso, mas é porque alguém me falou que quando a mãe amamenta, quando está perto de amamentar, o seio da mãe começa a vazar o leite, né? E ela se lembra que está o momento do filho amamentar o filho, né? Mas a Bíblia diz que mesmo que a mãe passe por isso e esqueça, Deus não esquece. Ele não esquece jamais. Que coisa formidável é o Senhor. Que coisa maravilhosa. Amor igual a esse não tem, gente. A gente tem que considerar esse tipo de amor. Amém? E só para encerrar, porque hoje eu não queria me estender, foi o que Deus colocou no meu coração. No finalzinho desse capítulo, ele diz assim. No 13, ele diz: há 3 coisas que permanecem. A fé. E é muito importante a fé, né? Quando a gente fala de fé, a nossa igreja é uma igreja que prega fé. Fé é importante, né? Quando a gente lê lá, eu gosto muito de Hebreus 11:1, quando fala, eu acho que é o versículo que melhor explica sobre fé. Se a gente não entende sobre fé, basta só ler esse versículo. A fé é a certeza de algo que eu não recebi ainda, mas eu já celebro, eu já comemoro, eu já vivo como se aquela coisa já me pertencesse, já tivesse recebido. Isso é fé. E é maravilhoso. Então a fé, ela vai permanecer. A esperança. Então a esperança, a gente tem esperança de um futuro glorioso, a gente tem esperança nas coisas que nós esperamos. Mas a palavra de Deus, ela diz: há 3 coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. Então, depois de tudo, o que vai permanecer é a fé, a esperança e o amor. Porém, a Bíblia ressalta algo bem importante. E o maior destas 3 coisas é o amor. Então, consideremos o amor como a coisa mais importante que tem que sair de nós. Quando olhar para a gente, quando olhar para vocês, tem que ver.
essa pessoa exala amor. Eu vejo tanto amor. Quando você fala de uma forma amorosa. Eu vejo Deus em você, porque Deus é amor. E se você exala amor, você exala Deus. Então, devemos ser assim. Amém? Amados, espero que vocês tenham sido abençoados com essa palavra. Foi até aqui. Espero que vocês realmente, onde vocês possam estar, vocês exalem o amor do tipo de Deus. Amor do tipo de Deus no seu trabalho, amor do tipo de Deus na sua escola, amor do tipo de Deus na sua faculdade, amor do tipo de Deus na sua família, amor do tipo de Deus nos desconhecidos. Aonde você passar,